Está começando o PataroCast, o podcast oficial do Fred Pataro. E hoje ele vai contar pra gente qual a importância da delegação para você ter uma vida livre e com resultado. Eu sou Arielle Rigueira, coordenadora e sócia do Pataro Advogados e hoje host nesse podcast. Olá, Fred. Olá. Já vou começar indo direto ao ponto. Por que a importância, da delegação? Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um podcast. E esse assunto é um assunto, assim, talvez dentre os mais importantes para donos de escritórios, sejam escritórios médios, escritórios grandes, né, Arielle? Delegar é o que vai te dar liberdade, tá bom? Então, a própria palavra, o próprio termo delegação, né, significa você passar poder a alguém, você transferir poder a alguém. Sim. Função, né, responsabilidades para outras pessoas. E, infelizmente, na faculdade a gente não trabalha muito isso. As pessoas, os professores, né, a grade curricular do direito e da maioria das formações, né, seja medicina, psicólogos, que na verdade todos depois viram empresários, né? Sim. E na faculdade é só teoria, né? Só teoria. E a gente já vem com aquela falsa impressão, aquela crença limitante de que só a gente sabe fazer aquilo bem feito. A gente acha que ninguém, a gente fica preso naquela ideia que... Muito centralizador. Isso, aquela ideia centralizadora. Então eu pego muito nos meus cursos, mentorias, a gente conversa muito com os alunos e eu vejo que isso é muito comum, muito comum. Eu já tive um caso, por exemplo, de uma aluna da mentoria individual me dizer que ela não não delega para outras pessoas fazerem audiência, que ninguém faria audiência tão bem quanto ela, que é comum, né? Sim. Não é que a pessoa se acha, nada disso. É Mas natural. A gente se sente segura, né, fazendo dessa forma. Entende? Mas a verdade, doa quem doer, a verdade é que normalmente pode ter pessoas dentro do seu time, e deveria ter, tá? Pessoas dentro do seu time que fazem até melhor que você, né? Então hoje várias funções do meu escritório você faz muito melhor que eu. Graças à delegação, treinamento. Então a gente vai passando a dedicar mais tempo de treinamento para você em determinadas funções. Então delegar é importante por isso. Algumas atividades precisam ser feitas por uma única pessoa, outras atividades precisam, elas devem ser delegadas por um único motivo. Você concorda comigo? As suas horas são limitadas, as minhas, a de todo mundo. Sim. Então, quando você não delega, você acaba limitando o seu negócio, Sim. o seu escritório. Tá bom? Então, esse é o principal ponto que todo mundo deve aprender a delegar. E você acha que tem algo que a gente não pode delegar? Boa pergunta. Tem. Algumas coisas, a gente faz um treinamento e a gente até utiliza uma planilha que a gente chama de habilidade exclusiva ou habilidade única, depende, o nome não importa aqui, mas sim, é um estudo onde você verifica qual habilidade você tem e que não deve ser delegado. Vou dar um exemplo, o meu exemplo no escritório. Eu gosto de fazer a estratégia do escritório. Sim. Utilizar a estratégia. Qual o subnicho a gente vai dedicar nesse semestre, no próximo semestre? Quanto a gente pretende ter de lucro? O que a gente vai fazer para chegar naquele resultado? Então eu gosto de algumas partes estratégicas, eu não delego. O que eu faço consigo tomar decisões juntos com... Para quem está começando a nos seguir agora, a Arielle é coordenadora lá no escritório, ela é sócia também do escritório, e aí a gente acaba tomando decisões em conjunto. Mas são habilidades que eu entendo que pela bagagem, pelo tempo percorrido, algumas decisões são importantes que fiquem centralizadas em... Sim. Embora eu vá te treinando aos poucos, você deve perceber isso. Então a gente delega para confiar, como diria o Marcos Marques, que é um excelente, talvez o papa aí da gestão hoje no Brasil, ele fala muito isso, né? Delegar para confiar e não confiar para delegar. E ao mesmo tempo a gente consegue, né, delegar alguns pontos, mas não deixando outros pontos que tem que ser o papel de dono passar também tudo para o time. Senão também pode parecer que delegar é você pegar tudo que tem para fazer no escritório e passar para outras pessoas fazerem. E não é isso. Delegar vem muito de você fazer o que você é bom, dedicar-se ao que vai fazer o seu escritório crescer e delegar todo o restante para o seu time. E aí é por isso que você vai ter algumas atividades que você não deve delegar. Vou dar um exemplo bem característico, é um exemplo muito utilizado no meio de gestão,
né? Mas para quem nunca escutou é bem interessante. Imagina que você está num voo, tá? Imagina que você está num avião e aí você chama ali o comissário de bordo. E para sua surpresa, quem vai te atender é o piloto do avião. Nossa Ele Senhora. chega lá, é o piloto do avião, vai lá e vai te atender. E aí, por uma infeliz coincidência, estão passando por um local com turbulência. Você vai ficar louco? Porque o piloto está ali te servindo um cafezinho, né? Sim. Enquanto não tem ninguém lá olhando o avião. Então isso tem uma atividade que o piloto não tem como delegar para outra Sim. pessoa, né? Então é o melhor exemplo, a melhor analogia para você entender que algumas coisas você deve delegar, né? Sim. E outras não. Entendi. E o que um dono ou uma dona de escritório tem que entender para poder conseguir delegar da forma correta? Tá. Nível de maturidade, né? Assim como eu tenho 2 filhos, então a gente não trata a Valentina como a gente trata o João. A Valentina é mais velha, o João é mais novinho, né? Então a forma da gente lidar com o João é diferente da forma de lidar com a Valentina, que tem 10 anos, João 4. Então, no escritório é a mesma coisa. Você tem que ver o nível de maturidade do seu funcionário. O que seria isso? A capacidade técnica dele, a responsabilidade da tarefa que vai ser realizada, ela tem que estar condizente com a habilidade, com a capacidade daquele colaborador de fazer aquela tarefa. Então, normalmente a gente divide, não eu divido, né? A gestão, a gente divide isso em bebê, criança, adolescente e adulto. É o mais comum, né, de fazer isso. E não quer dizer que o bebê você não vai delegar, não é isso. Com o que a gente chama de bebê, normalmente a gente faz o quê? A gente diz como vender, como fazer, a gente vai lá e ensina mesmo, vai ensinando para ele assim, o beabá mesmo, né? Então você tem que pegar na mão, fazer junto. Já num segundo momento, quando a gente entende que o colaborador ele já está, o advogado, estagiário, enfim, Já a secretária, já adquiriu um pouquinho mais de maturidade, aí eu vou consultar, já é denominado aí uma criança, a gente vai consultar e nós vamos concordar juntos. Sim. Então, digamos que a gente vai fazer junto aquilo ali, tá? E aí a gente vai para uma terceira etapa, onde você já vira um adolescente, aí já começa a ficar mais maduro para tomar decisões, mas ali nós vamos aconselhar e o adolescente, entre aspas, vai decidir, tá? Então eu vou me informar, inclusive, depois para ver se aquela decisão foi acertada ou não. Sim. Tá? E por fim, até chegar no momento em que o seu colaborador se torna um adulto ali na fase da gestão e a gente consegue delegar completamente uma atividade para aquela pessoa. Dependendo da atividade, você pode ter graus de maturidade diferentes para o mesmo colaborador, tá? É o que a gente verifica muito. Muito interessante, Fred. Eu consigo ver exatamente você me treinando e lembrando assim as etapas que eu percorri. Mas agora eu fiquei com uma dúvida. Em qual dessas fases eu estou? Me conta. Aí eu não sei se eu posso... Tá bom. Pode falar. Vou falar. Hoje, é porque assim, a gente pode ter a mesma pessoa em mais de um grau de maturidade para determinadas atividades. Entendi. Então, tem determinadas atividades no escritório, que inclusive são atividades complexas, que você já está na fase adulta. Sim. A Arielle, pessoal, para quem não sabe, ela começou como estagiária no escritório há quantos anos? Vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos. Então, assim, é recente, é relativamente recente. Sim. E você teve uma ascensão muito grande dentro do escritório. Em pouco tempo, mérito seu. Mas é pelo grau de maturidade também. Né? Então, hoje, você, para determinadas atividades, você já tem uma maturidade adulta, que a gente chama adulta, e para outras ainda está na adolescência. Sim. E aí a minha função, né, é supervisionar ali as suas decisões, e ali a gente vai te treinando no dia a dia, você deve sentir isso. Com certeza. E aí a gente vai te treinando no dia a dia até chegar num ponto que outras atividades mais complexas eu já consigo deixar completamente uma decisão sua. Então, tá bem ali no limiar entre adolescente e Mas adulto. é muito claro, assim, quando você fala as etapas certinho. Para mim é muito claro. Mas vamos para a prática, então. Imagina que o dono ou o dono do escritório esteja delegando uma tarefa neste momento. O que seria uma delegação incompleta ou ineficiente? Tá, eu acho que fica mais fácil a gente dar um exemplo para quem tá nos vendo, para quem está nos escutando pelo Spotify, enfim. A gente dá um exemplo. Vamos lá, vamos simular
no dia a dia do escritório a gente passa por isso, né? Normalmente. Muito, todo então, eu dia. vou virar para você, por exemplo, e vou falar assim, Arielle, me passa o relatório. Mas qual seria o relatório? Exatamente, tá vendo a primeira pergunta. Então já está incompleto. Beleza, vamos pensar aqui então. Eu quero o relatório da equipe comercial. Tá, mas qual seria o período? De qual período ali atendido? Pronto, já deu para você ver que está todo incompleto, né? Eu quero o relatório da equipe comercial referente à última semana da unidade de Viçosa. Tá, qual o prazo que eu tenho para poder te entregar esse relatório? Falei o prazo de novo, tá vendo? Isso é uma delegação incompleta. Entendi. E muito comum, tá? Muito comum no dia a dia dos escritórios de advocacia. Então, normalmente a gente gera uma tarefa. A gente está falando aqui de relatório, eu acabei de falar com você sobre relatório, mas poderia ser outro tipo de tarefa. Sim. É uma delegação extremamente incompleta. Entendi. Eu deixei de falar muitos detalhes para você que poderia ser falado numa única frase. Eu acho que com o exemplo ficou muito claro. Agora, né, conta pra gente como seria uma delegação completa e eficiente. Então, nesse mesmo exemplo, eu poderia falar para você, Arielle, eu preciso que você me envie hoje, até às 18 horas, o relatório referente ao setor comercial da unidade de Viçosa, contendo o número de atendimento e o número de conversões desta semana. E qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. Isso seria uma delegação de forma completa. Ficou bem caracterizado para você aqui o que eu espero, o que eu quero que você entregue, quando eu quero que você entregue. Ficou mais específico, né? Mais claro possível. Bem mais claro, né? Entendi. E por que você acha, Fred, que muitos donos de escritório acabam evitando a delegação e se tornando escravos do seu próprio escritório? Por que você acha que isso acontece? O mais comum, tá? O mais comum, assim, não existe uma resposta fechada, mas o mais comum é que os donos de escritório, ou os donos de empresa em geral, eles realmente acham que outras pessoas não farão tão bem, não terão o mesmo cuidado, o mesmo comprometimento, ou mesmo a mesma habilidade que eles, né? E acaba que por causa dessa crença, eles deixam de delegar. E quando, na verdade, pessoal, o cliente, ele não quer ser atendido pelo Fred, ele quer o resultado. Ele quer o resultado. Então, digamos que uma mamãe de uma criança autista procure o nosso escritório para poder pedir um benefício para aquela criança. Ela não está ali querendo ser atendida por mim. Claro que muitas das vezes, se você se coloca como rosto em todas as propagandas, em todos os anúncios, tudo quem fala é só você centraliza tudo, fica parecendo que aquele escritório é só você. Então é uma estratégia utilizada de forma errada que pode atrapalhar na hora de você delegar, tá? Mas quando você entende e cuida do seu escritório como uma equipe, como um time, inclusive isso gera muito mais segurança em quem vai te contratar, né? Porque ele sabe que ele não está nas mãos de uma pessoa apenas. Até porque é setorizado, né? Então, em cada setor ele vai ser ali atendido e cada setor vai cuidar daquele caso. Isso. Outra coisa também que as pessoas evitam delegar, normalmente isso leva tempo, então tem que ter paciência. Sim. Então, normalmente, já vai lá, delega, aí a pessoa comete um erro, ela já perde a paciência, eu tenho que fazer isso Até mesmo. porque tem que ter um tempo para poder conseguir treinar a pessoa. E tem gente que acha que vai ser perca de tempo ou prefere adiar esse treinamento e continuar tem um texto muito famoso, que chama Quem Vai Ficar Comigo, sabe? É um texto muito utilizado no meio de gestão também, a gente estuda muito gestão. Mais ou menos, funciona mais ou menos assim. Vou dar um exemplo prático do escritório. É como se você virasse para mim, Fred, a internet do escritório não está funcionando direito, ela não está boa. Como que uma pessoa que sabe delegar, o que ela faria? Olha, é sério, Arielle, o que está acontecendo? Vamos fazer o seguinte, me dá 2 ou 3 alternativas, amanhã você me apresenta 3 alternativas para a gente melhorar isso. Aí você vai fazer, você vai ou ligar para empresa de internet, ou sondar outra empresa melhor. Verificar se o plano contratado está chegando àquela quantidade. Vou delegar para você. Sim. Agora, se eu viro e falo assim, Arielle, tá bom, me dá aqui que eu resolvo. Pronto, imagina isso aqui é um mico. Peguei o mico, o mico tá nas minhas costas. Tava com você jogou para mim. Sim. Beleza? Então, no dia seguinte, o que vai acontecer? Você vai passar a ser minha patroa. Você vai chegar no dia seguinte, Fred, a internet continua ruim aí. Sim. Você não vai resolver, não? Só que o mico tá comigo, eu que peguei. Beleza? Então, assim, a delegação ou a falta dela, ela gera isso. Você vai começar a ser cobrado pelo próprio colaborador. Tá? Então, você que está nos assistindo agora, provavelmente já deve ter passado por isso. Alguém te deu uma tarefa, quando na verdade você era para ter passado aquela tarefa, você como dono, fazer o papel de dono,
E o escritório é a cara do dono. Tá? Se você for desorganizado, centralizador, seu escritório vai corresponder a tudo que você faz no seu dia a dia. Sim. E vai voltar contra você. Interessante, Fred. Mas como que o dono ou o dono do escritório pode começar a iniciar essa delegação? Com você mesmo, o que eu fiz? Né? Não só com você, como todo mundo do escritório. E aí, automaticamente, o que eu estou te treinando indiretamente a treinar outras pessoas também. Sim. Então, a primeira coisa é começar delegando aos poucos. Você não vai delegar tudo de uma vez só para uma pessoa, senão a pessoa fica doida. Sim. E normalmente quando o colaborador está entrando no escritório, é mais complexo ainda, porque ela talvez não vai falar com você por medo, por receio, Às vezes não vai fazer não sabe como agir. Então é papel do dono, é papel do líder, no caso. Por exemplo, hoje você é uma líder dentro do escritório. Então até para você delegar, que você também delega. A gente fala de delegação como se fosse só o CEO ali do escritório, ou enfim... Mas todo mundo dentro do escritório acaba delegando e precisa saber delegar. Então, primeiro, começar delegando aos poucos, treinar e verificar quais são as habilidades daquela pessoa para quem você está delegando, quais são as suas habilidades também, né? Porque às vezes você está delegando algo que você é bom. Porque é uma coisa que acontece muito, Ariel, dentro disso, às vezes a gente começa a ver uma pessoa muito boa no comercial, tá? Só que a pessoa é tão boa, mas tão boa que você começa a delegar para ela função de gestão, por exemplo. Só que ela é boa no comercial, mas talvez não é boa para liderar. Sim. E aí você começa a perder um funcionário em uma área para tentar. Então, a primeira coisa, você precisa começar delegando aos poucos, verificar a habilidade daquela pessoa ali, vai dando ali pequenas autonomias e aumentando dia após dia. Então, eu faria isso. Tá? Começando aos poucos. E existe, Fred, alguma espécie de checklist para o dono do escritório saber que está fazendo isso de forma correta? Tá, checklist, assim, porque assim, todo mundo que procura um resultado rápido, né, quer aquilo ali, que é um checklist pronto, fechado. Que é mais fácil visualizar. Mais fácil visualizar, beleza. A gente tem alguns pontos que a gente pode trazer. Por exemplo, identificar as tarefas que podem ser delegadas sem comprometer a qualidade ali, ou a eficiência do serviço que você entrega. Ver qual que é a pessoa do time que tem habilidade para realizar aquela tarefa. Lá no nosso escritório a gente tem uma que a gente chama de responsabilidade-chave por cada função ali, né? Para a pessoa entender, então, né? O que espera dela, qual característica precisa ter. Exato. Você como líder, você que vai delegar, analisar a complexidade, a urgência ali da tarefa para determinar, né, se aquilo ali é apropriado ou não delegar, porque às vezes você vai ver que é uma tarefa que não pode ser delegada. Comunicar de forma clara. Lá no escritório a gente inclui, né, objetivo, prazo, padrão de qualidade. Sim. Você pode falar aí pro pessoal, quando você delega uma tarefa para um colaborador, como que você faz? Você dá uma lista para ele, você pega ali um papel mesmo, né? Isso, a gente tem no escritório, a gente chama de POP, né? Que é um procedimento de como a pessoa deve realizar aquela tarefa. Então, você passa a tarefa, a pessoa já tem esse manual, como ela vai ser realizada, e tem um prazo para ela poder realizar aquela tarefa, em alguns casos até um prazo, né, fatal ali, quanto aquelas tarefas que realmente existe prazo. Sim, você fica disponível para a pessoa, aí entendam, né? Aqui é um checklist, você fica disponível para a pessoa, para dar suporte, feedback, se for o caso. Porém, não confundam isso com ficar com o mico. Não confundam isso com ficar com o problema e resolver, senão a pessoa acostuma também. Você está treinando o tempo inteiro. Quando você delega para alguém, digamos que você delegou uma atividade para a Gabi, lá no escritório. Se você resolver aquilo por Gabi, automaticamente ela está sendo treinada a não solucionar. Sim. Tá? Então ela vira uma pessoa que provavelmente ela não vai ser resolutiva. Sim. E aí é um problema. Às vezes você está treinando para o bem, você está treinando para o mal. Certeza, tá? Não certeza. adianta. E mais que isso, reconhecer, recompensar. Né? Hoje mesmo a gente teve o reconhecimento, pessoal, por menor que seja. Eu sei que tem reconhecimentos financeiros que eles precisam existir, tá? Mas o reconhecimento menor que seja, ele precisa ser feito. Hoje a gente, antes de começar a gravar esse podcast, a Letícia, que trabalha no escritório, ela fez um vídeo, ficou muito bem feito e tudo. Não custa ir lá e elogiar, né? E tem que ser sincero. Até para incentivar também a pessoa. E sendo sincero mesmo, né? Realmente foi muito bom o vídeo que ela fez para o escritório. E aquilo ali é uma forma de você reconhecer que aquela pessoa está fazendo
bem feito aquilo que foi delegado a ela. Então isso faz parte também de uma boa delegação. Com certeza. E depois da aula de hoje, você tem mais algum ponto para poder, né, realmente esclarecer aí sobre o tema de hoje? Então, esse bate-papo é mais porque assim, delegar, pessoal, realmente é complexo, mas é treinável, tá? Não existe uma pessoa que nasceu sabendo delegar. A gente tem que estudar, a gente está sempre aprendendo, aprimorando. Delegar é o início, é o que deu início a outra fase do meu escritório. Eu posso considerar meu escritório em 2 momentos, antes e depois da delegação, tá? Então o crescimento ele é muito mais rápido, né? A liberdade que a delegação te dá é muito grande. Então não só para mim, mas para as pessoas que vêm do escritório, crescendo no escritório, como você, ou as pessoas que vêm do escritório, delegar. E aí delegar não é simplesmente passar atividade para o outro de qualquer maneira. É distribuir funções, distribuir responsabilidades. Isso é muito importante, né? Então, dentre diversas vantagens, né? Você consegue desafogar a agenda. Então, hoje eu consigo, por exemplo, ontem eu fui ver o futebol do meu filho. Eu consigo fazer coisas que antes de delegar eu não faria. Eu teria até que ter um dia de 30 horas. Porque a pessoa sozinha, sem delegar, ela vai ter um limite ali de crescimento. E até para você ter mais energia para dedicar às atividades de estratégia, você precisa delegar. Você ganha agilidade ali na entrega do seu time. Você consegue destravar um monte de processos internos do escritório. Enfim, você só tem vantagens. Você maximiza o potencial ali do seu time. Fred, adorei o podcast de hoje, uma verdadeira aula sobre delegação. Espero que vocês também tenham gostado. Siga o Fred Pataro Oficial no YouTube e também no Spotify. Curta e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. E se você gostou, compartilhe esse conteúdo. Isso nos ajuda a impulsionar o canal e entregar mais conteúdos valiosos como esse, tá? Muito obrigada, Fred, pela sua companhia e até o próximo episódio, pessoal. Até o próximo, pessoal.